Meus amados irmãos, vamos nós abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos agora, enquanto eu estiver aqui na igreja, tanto que a gente vai ter aqui eu só vou estar aqui com os irmãos daqui 15 dias, entendeu? A gente tem aí umas tarefas aí para fazer aí, e eu não vou poder estar aqui, né? Só vou poder estar aqui 15 dias, mas daqui 15 dias nós estaremos dando sequência a essa mensagem. Nós vamos pregar aqui numa série de mensagens com o tema A Marca de uma Igreja Vitoriosa. E nós vamos aqui, nesse tema, a gente vai trabalhar em 3 mensagens, fazendo a exposição bíblica do capítulo 3 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos fazer uma exposição bíblica desse capítulo e vamos falar sobre essa série chamada A Marca de uma Igreja Vitoriosa. E hoje vamos ler apenas alguns versículos. É claro que não vamos ler o capítulo todo hoje não, né? Nós vamos ler o capítulo 1 Coríntios 3. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9 somente. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o 9. Diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês são carnais, ainda são carnais. Porque se há ciúme e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, ou tu diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos, por meio de quem vocês creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus é quem dá crescimento. Ora, o que planta, o que rega, só um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Por quê? Porque somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre, usar essas passagens bíblicas para falar sobre a igreja é a lavoura de Deus e também é o edifício de Deus. Quando nós olhamos para essa passagem bíblica, nós vamos observar uma coisa muito importante. Paulo, ele fala de uma igreja que tem muitos problemas. Uma igreja que vivia em divisão, uma igreja que vivia em dissensão. E nesse texto aqui vocês observam que a igreja Paulo está falando justamente sobre isso. Tem alguns aqui que ficam dividindo, uns querem ouvir Paulo para pregar, outros querem ouvir Apolo pregar, vamos parar com isso, né? Então, hoje em dia, a gente tem que entender que quem, independente de quem esteja no púlpito pregando, ele é um porta-voz de Deus, e nós temos que parar para ouvir o que Deus tem nos falado. Sabe que muitas vezes tem pessoas que perdem a oportunidade de ouvir Deus falar por conta disso? Às vezes Deus quer usar justamente aquela pessoa que nós discriminamos ela, que nós achamos que Deus não usa ela.
né? Eu já passei por situações assim, não discriminando, mas as pessoas simples, que não tinham uma teologia, que não tinham uma dicção bem aplausível, não tinha uma forma, né, de apresentar uma oratória bem arranjada, bem gramaticada, né? Eu vou dizer assim, mas naquele dia Deus usava essas pessoas para falar conosco. E Deus sempre vai fazer isso, né? Se você for ler no início aqui desse capítulo, nesse livro mesmo aqui, você vai ver que Paulo fala que Deus pega o sábio, né, usa as pessoas loucas para confundir as sábias. Então, e Paulo começa a falar aqui sobre o que vivia esse sistema. Observe que o que Paulo aqui fala no versículo 2 é justamente isso. Ele fala de que ele não podia alimentar eles porque eles eram crianças ainda. Imagine só, uma criança não pode ser alimentada da forma que um adulto se alimenta, porque ele não vai suportar. Então tem uma passagem bíblica que eu quero apresentar para os irmãos aqui, que está lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Olha o que diz aqui o autor de Hebreus. Olha, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele está falando mais ou menos assim, escute só, vamos entender aqui. Eu não posso, né, trazer para vocês algo que somente os adultos podem comer. É por isso que às vezes muitas pessoas se desviam facilmente. Vocês já observaram aquelas pessoas que chegaram, que pregavam de uma forma bem assim, avantajosa, né? Pregava, e de repente você encontra aquela pessoa, ela fala o quê? Desviada. Por que ela desviou? Por que essas pessoas desviam? Por quê? Porque, infelizmente, essas pessoas, elas se precipitaram, eram ainda criança. Imagine só, amado, você pegar e dar uma responsabilidade para uma criança. Imagine só de 12, 13 anos, que a qual somente o adulto pode fazer isso. O que a Bíblia fala aqui? Que o discernimento, né? Que a pessoa que é adulta, ela tem como discernir. Uma criança, ela não pode discernir. Tanto que você observa que quando uma criança é presa, ela não vai ser levada, né? Irmãos, se quiser ir para o banheiro, é só passar por trás ali, irmãos, é mais fácil. Ah, do banheiro? Não está aqui não. Ah, está aqui. Meu Deus do céu. Errei o caminho. Entendeu agora? Você não pode, uma criança quando é presa, ela comete alguma infração, ela não é levada para a prisão do adulto, é levada para um reformatório. Né? Então, você observa isso. Por que eles fazem isso? Porque uma criança, ela não pode responder por uma questão que, por mais que ela cometeu algo adulto, ela não pode responder por aquilo. E às vezes, amados, vemos na igreja pessoas que querem ser algo que ainda não estão preparados para serem. Eu quero ser pastor. Irmãos, uma coisa eu sempre falo, para ser pastor hoje, a pessoa precisa, sobretudo, ele ter uma experiência com Deus. Ele precisa ser maduro, ele precisa ter uma maturidade para que ele possa exercer esse ministério. Para poder alguém exercer qualquer nível ministerial, ele precisa também ser isso. Porque o pastor falou aqui, qual a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa vida? O pastor hoje pregou aqui. Falou o quê? Novo nascimento. Tem pessoas que nem nasceram de novo ainda. Nem ainda tiveram uma experiência com Deus. O que fala aqui? O que o autor de Hebreus fala? Eu vou dar alimentos leite para as pessoas porque elas são inexperientes. Elas têm ainda a maturidade de discernir. É por isso que temos que tomar cuidado quando nós assumirmos uma responsabilidade
ou quando queremos assumir uma responsabilidade, vamos dizer assim, temos que ter cuidado se estamos ou não preparados para isso. Porque a sobrecarga ela é muito pesada. E somente quem vai aguentar é quem tem solidez na palavra de Deus. Eu falo isso com muita propriedade, amados. Né? Não é qualquer um que vai aguentar as batalhas do dia a dia. É por isso que quando alguém assumir uma responsabilidade, ele tem que ter essa ciência, ele tem que ter esse discernimento. Né? Tanto que a maturidade, ela faz parte do ministério. Uma pessoa que não tem maturidade, ele não pode alcançar o ministério. Eu sempre falo, irmãos, que o obreiro, ele precisa, sobretudo, entender a palavra de Deus. É por isso que hoje os seminários teológicos, eles são a base disso tudo. Eu gosto de chamar o seminário teológico como GPS da Bíblia. Né? Por exemplo, você pega uma Bíblia, você não consegue entender a Bíblia. Muitas pessoas fazem isso, né? O que tem que fazer? O que eu falo? O que eu sugiro? Procure um seminário teológico, ele vai te localizar para você entender as doutrinas bíblicas. Ele não vai te fazer crente. E que escute uma coisa, irmãos. Seminário não forma pastor. Seminário não forma crente. Seminário apenas direciona as pessoas a estudarem a palavra de Deus para serem crentes. Somente isso só. Se um dia vocês dizerem que seminário forma alguém, que seminário ele coloca, faz alguém ser crente, ele está mentindo, porque não existe isso. O seminário apenas direciona as pessoas à palavra de Deus. Então, nós vemos aqui que somente uma pessoa madura vai discernir o que é vai poder discernir o bem e discernir o mal. Uma criança, né? Você hoje pela tarde eu estava passando com meu cunhado ali numa determinada rua para ir até no lote dele e lá estavam as crianças todas nas ruas. Eu fui diminuir a velocidade, é claro, né, que nessa hora você tem que ter toda a cautela possível, que eu sou criança que estão na rua, e até falei com ele assim, olha, que a inocência de uma criança fica na rua, né? Por mais que ali, né, é um local bem pacato, e ali as crianças todas livres, elas não sabem discernir o que é o perigo que tem ficar na frente de um carro, de uma pessoa, né? Tanto que é um crime fazer maldade para uma criança. Vemos aqui a nossa irmã Gabi cantando essa pureza, essa genuidade. A gente vê, e aí a gente vê que isso realmente sai do coração. E é por isso que a Bíblia ela diz bem claramente que o perfeito louvor sai do lábio de uma criança. Por quê? Porque ali existe sinceridade. Então, vejamos aqui, amados, esse primeiro ponto importante, né? E podemos prosseguir, né? Falar aqui no versículo 3, versículo 4, olha, observe o que Paulo ainda dá continuidade a essa passagem ainda, e fala o seguinte: porque se há ciúme e briga entre vocês, será que isso não é os que são meramente humanos? Olha, vocês estão aí vivendo, sabe? Esses ciúmes para cá, ciúme para cá. A coisa mais ruim de uma igreja ou de um relacionamento é o ciúme. O ciúme, ele mostra claramente que existe alguma coisa errada com o relacionamento. Né? Então a gente tem que moldar essas coisas todas. Né? A prova de um relacionamento sólido é quando não há ciúmes. A não ser que alguém provoque isso, né? E se provocou, então ela mostra claramente que que está havendo alguma coisa não está boa. Porque quando existe solidez em um relacionamento, tanto nós com Deus, como nós humanos, no modo geral, não vai haver ciúmes. E aqui Paulo fala assim, ó, vocês estão aí vivendo em guerras aí, ciúme disso, ciúme daquilo. Então vamos parar com isso. Isso mostra claramente que vocês não estão preparados, vocês são carnais, vocês estão vivendo segundo os padrões humanos, vocês estão pensando como humano. Vocês não são espirituais. Porque o espiritual, ele, hipótese alguma, ele vai ter esses procedimentos, ele vai ter essas atitudes. Olha o que Paulo fala. O que Paulo fala? O que João fala? Capítulo 2, versículo 6. Aqui da sua primeira carta.
Quem diz que permanece nele deve andar como ele andou. Você anda com Deus? Então tem que andar conforme ele andou. Esse é o padrão espiritual. O padrão carnal é aquele que você vai sempre desviar a sua atenção para alguma coisa que seja humano, que seja terra. Agora, quando você é espiritual, você vai procurar andar conforme ele andou. Aí, o apóstolo Pedro ele prossegue mais ainda, falando assim, olha, no capítulo 2, versículo 21 da sua primeira carta, ele fala, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo, para que vocês sigam as suas pisadas. Ser cristão não é simplesmente de estar numa igreja, como o nosso pastor aqui deixou bem claro aqui no início. Ser cristão é seguir os exemplos de Jesus. É seguir os seus padrões, as suas normas, os seus princípios. E isso faz com que a gente viva como cristão. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, pela primeira vez, a palavra cristão é mencionada. Por quê? Porque quando eles viam os discípulos, quando viam a igreja, eles viam eles se procedendo igual a Cristo. Então, eles foram chamados de cristão, porque eles andavam igual a Cristo. Então, ser cristão é andar segundo e igual a Cristo. É como o nosso irmão Marcelo falou aqui sobre aquela passagem de Gênesis, que fomos chamados para sermos conforme a imagem e a semelhança de Jesus, a de Deus. O que é ser a imagem? Porque a imagem, quando nós somos conforme a imagem e a semelhança de Deus, nós vamos receber o poder para governar sobre esta terra. Entenda uma coisa, amados. Tanto eu como todos nós aqui fomos chamados para governar. Mas nós não governamos por quê? Porque nós não andamos, porque nós não queremos andar segundo Cristo andou. Se você andar segundo Cristo, irmãos, você vai poder andar sobre as águas, você lembra disso? Se você andar segundo Cristo, você vai dizer para a natureza, não chova hoje. Ou você vai dizer para ela, eu quero que chova hoje. Né? É claro que não vai fazer perto da chuva, né, irmão? Não é nada disso, né? Mas você tem esse poder de falar com a natureza, você dominar a natureza. Quer uma coisa? Aqui muitas pessoas gostam de pescar, não gostam? Deixa eu contar um segredinho para você aqui. Se você for segundo a imagem e a semelhança de Cristo, você vai encher o seu cesto de peixe quando você for pescar. Porque os peixes vão seguir o seu domínio. Você vai dominar. Peixe entra nessa cesta. E vai entrar, irmãos. Vai entrar. Lembra de Jesus? Quando os discípulos ficaram a madrugada toda pescando, aí chegaram pela manhã, triste, pegaram as redes, colocaram ela lá no cantinho, né? Não pegando nada. Jesus, aí já era mais ou menos meio-dia, quase isso, né? E aí Jesus fala assim, vamos voltar para o mar. Aí os discípulos, não, mestre, nós pescamos a madrugada toda e não pegamos nada. Mas o senhor está mandando, então vamos embora. Quando ele chegou lá, não é improvável, porque o horário era improvável. Olha, é isso que os irmãos entendam. Era improvável. E eles tiveram que pedir ajuda para poder pegar os peixes que caíram na rede. Todos estão entendendo? Então, se você for cristão, nós precisamos rever esses conceitos. Andar segundo Cristo, pensar segundo Cristo. Né? Segundo Cristo. Agora vamos lá. Até o 7, o que diz aqui? Ele fala o seguinte: quem é Apolo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é esses caras? Entendeu? A gente fica muito focado no homem. Porque às vezes o homem, pela misericórdia de Deus, é usado por Deus para abençoar vidas. E nós podemos focar no homem. Tem que focar em Deus. O que ele faz? O que ele fala aqui? No versículo 6. Olha só. Eu plantei, Paulo falando, eu plantei, Apolo
regou, mas o crescimento vem de quem? De Deus. Quem faz a igreja crescer não é o pastor Mário Roberto, não é o pastor Wagner. Não, quem faz crescer a obra é Deus. Tanto eu como meu pastor aqui somos apenas veículos de Deus para poder sermos os porta-voz dele, para fazer justamente a mensagem que nós estamos pregando aqui hoje. Não é nada do que isso. Não temos o poder para isso. Eu não tenho poder para poder fazer isso, fazer aquilo, para curar. Você quer receber uma cura de Deus? O pastor Mauro Roberto vai orar por você, eu vou orar por você, o prefeito Silvio vai orar por você, a diaconisa Vânia vai orar por você, mas quem vai dar? Também a nossa irmã Ivani vai orar por você, e os irmãos, quem vai curar? Os irmãos que estão aqui, eu mencionei aqui? Não! Quem vai curar é Deus. Ele que tem o poder. Infelizmente, tem algumas pessoas que gostam, né, de se achar que tem alguma coisa. Nós não temos nada. Temos apenas, né, e detalhe, você quer que Deus abençoe pessoas que a qual você coloca as mãos sobre elas? Se relaciona com Deus. Seja um cristão e você vai ver isso acontecer na sua vida. E Jesus falou uma coisa interessante aqui no capítulo 20 de Mateus, no versículo 25 a 27, ele fala assim, olha, então Jesus chamando-os para junto de si, disse, você sabe que os governadores dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, olha só, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, será os servos de vocês. Ao contrário, no reino de Deus é invertido o negócio. Lá no mundo lá fora, os governadores querem mandar, são chefões, querem até usar o poder da ditadura para poder oprimir o povo. Mas aqui na igreja é o contrário. Quanto mais você cresce, quanto mais você se evolui mereceramente, mais nós devemos servir uns outros. Aí é aquela, você é diácono hoje, você vai servir a igreja. Vai servir os irmãos que estão ao teu lado. Você é presbítero, você vai servir mais ainda, que vai ser mais exigido. Porque você é o presbítero da igreja. Você é pastor, agora melhorou uma situação. Você agora vai ser escravo da igreja. Você vai servir a igreja em qualquer instância. Um pastor que desliga o telefone quando vai dormir, esse pastor não entendeu que ainda que o seu ofício pastoral. Tem pastor que faz isso, né, irmãos? Pastor desliga o telefone. Eu só desligo o telefone, irmãos, quando realmente eu estou passando mal. Mas enquanto eu estou bem, o meu telefone fica ligadinho, bonitinho, que caso alguém precise. Né? Espero que o meu telefone nunca toque depois de meia-noite. Né? Porque quando o telefone do pastor toca depois de meia-noite, misericórdia, né, pastor Mauro Alberto? Só pedir misericórdia. Uma vez aconteceu isso, era 11h30, quase meia-noite, meu telefone tocou, era a irmã. E quando eu olhei para a dona Ivani, eu falei assim, filha, não estou gostando desse telefonema, mas vou atender, porque com meu coração na mão, mas vou atender. Aí entendi, justamente, era falecimento de alguém. Espero que a gente não ligue, não receba esse negócio. Mas é assim, que tem que servir. Pastor que não recebe, que não atende os seus membros, talvez na hora, talvez a gente tenha o nosso, como a irmã Vânia vem aqui, ela está mandando mensagem, talvez no momento que ela mandou, talvez eu não possa entender. Mas com certeza depois a gente vai ler as mensagens para saber o que está acontecendo. E é assim que progrede. Então, quer ser obreiro? É diácono, presbítero, pastor? Então você precisa estar sempre servindo cada dia mais as pessoas.
Ninguém tem o direito, agora, isso aqui é interessante, ninguém tem o direito de escolher que ministério vai exercer. Sabia disso, irmão? Ninguém aqui pode exercer, querer não. Ah, eu quero ser pastor. E quem disse para você que você foi chamado para ser pastor? Ah, eu quero ser um levita, eu quero cantar. E quem disse para você que você foi chamado para cantar? Eu quero ser um músico da igreja. Quem disse para você que você foi chamado para ser um músico da igreja? Quem disse isso? Eu sou pastor, irmão? Não é porque eu escolhi, não. É porque Deus me escolheu. Pastor Mauro Roberto é pastor? Eu tenho certeza que eu já ouvi a história dele. E não é porque ele quis ser, não. É porque Deus escolheu para ele ser. Se depende de mim, você serve para os irmãos. Eu vou fazer. Eu podia negociar com Deus. Eu vou ficar como membro, deixa eu ficar como membro. Não. Ele escolheu você para o seu ministério. Cuidado quando alguém rejeitar. Eu conheço pessoas que rejeitaram isso e se deram muito mal. Deus escolheu, Deus escolhe. E quando Deus escolhe é porque Ele quer que você seja isso. Não tem jeito. Olha o que diz Jesus em João 15,16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os ensinei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Quer dizer o seguinte, eu escolhi vocês para... E quando Deus escolhe alguém, está aqui o texto, não eu estou falando não, Ele escolhe para que vocês frutifiquem. Então, quando Deus escolhe, por exemplo, eu fui escolhido para ser pastor, então eu tenho que frutificar, eu tenho que mostrar serviço, eu tenho que entregar, mostrar fruto que foi o meu Deus. Se você for escolhido para ser alguma coisa, você tem que mostrar fruto do seu trabalho. Então, a marca de uma igreja vitoriosa começa justamente enquanto a gente entende tudo isso. Que eu não estou aqui focado em homem, eu não estou focado em nada. Eu estou focado em Deus. É Ele que vai me dar graça, é Ele que vai me dirigir, é Ele que vai me direcionar para que eu faça o que Ele quer que eu faça. O que não pode, a gente se esconder. E uma coisa que Deus nunca se agrada é isso. E aqui, ele não está falando aqui da escolha para ser salvo. Ele está falando da escolha para um ministério. Ele está falando de pessoas que foram chamadas para servir a igreja. Se você for chamado para servir, porque ministério exatamente significa isso, servir, é justamente para isso, para você servir a igreja. Quando Deus escolhe você para ser diáconos, é para servir a igreja. Quando Deus escolhe você para ser presbítero, é para servir a igreja. Quando Deus escolhe você para ser o pastor da igreja, é para servir a igreja. Então esse é o nosso chamado. Né? Se você for ver que quando Jesus escolhe os 12, ele escolhe justamente para isso. Ele prepara os 12 justamente para servir. Olha só, ele não tem um plano, um ministério. Ele tem um plano, ele tem um ministério para cada crente, mas a escolha sempre vai ser dele. Deus, quando ele olha para você, ele olha para mim, ele já vê um plano, ele já vê um ministério em você. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério da palavra, acredite, irmãos, se você sabe que se você me vê eu gago, eu era 10 vezes pior do que eu sou hoje. Eu não falava direito. Tem palavras que eu não mencionava de hipótese alguma. Minha língua um pouquinho presa, né? E aí Deus já me mostra, sabe, o irmão Marcos? Pregando. Eu disse, meu Deus do céu. Quem sou eu para pregar, né? Mas aí, entenda só. Deus me chamou para pregar. Então, se Ele me chamou para pregar, então Ele vai me capacitar para isso. Mas para me capacitar, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu fiz? Imediatamente procurei um seminário teológico. Fui procurar entender a Bíblia.
Procurar entender a palavra. E outra coisa, eu comecei a exercitar a leitura, porque quando alguém tem problema na fala, ele só vai curar esse problema na fala lendo, preferência de voz alta. Aí ele vai exercitar isso. E a leitura, ela mexe com a nossa mente, com o nosso intelectual. Tenta uma coisa, falei isso num dos meus vídeos, lá, sobre questão de conhecimento, que muitas pessoas têm a mania de dizer o seguinte: ah, pastor, eu li a Bíblia e não entendi nada. Todos nós já ouvimos falar isso e já falamos isso também. É isso mesmo? Eu não li a Bíblia e não entendi nada. Não entendi nada. Aí eu costumo dizer o seguinte: tudo bem. Você não precisa ler para entender. Eu tenho que ler para viver. Então, eu preciso disso. Por exemplo, quando você come aquela alimentação abençoada lá, certo? Você bota lá o prato. Você sabe para onde vai essa comida? Qual a finalidade dela? O que ela vai produzir no seu corpo? Você sabe disso? A não ser que você seja nutricionista, né? Que você vai comer de grão por grão, que você vai saber o que vai acontecer lá, né? Ó, o feijão faz isso, o arroz faz aquilo, aquelas coisas todas que diz o nutricionista, né? Mas você sabe o que essa alimento vai produzir para você? O que você sabe é que você vai ficar com a barriga cheia, mas o seu organismo, o que vai acontecer com ele? É a mesma coisa a leitura. A leitura, ela tem um poder muito grande de fazer efeitos que a gente não percebe que houve esses efeitos. Por exemplo, você lê a Bíblia. Por exemplo, aconteceu isso comigo. Eu comecei a ler a Bíblia, tá aqui o senhor que sabe, eu já contei essa história já, né? O senhor testemunha isso. Eu tinha falava coisas que não deveria falar, eram muitos palavrões e tal. Então eu tinha que fugir disso aqui. Então a leitura bíblica, na verdade, me ajudou, sem que eu percebesse, a me livrar daquela maneira que eu falava. Então, lendo a Bíblia, você vai absorver conhecimento para você, que você vai produzir sem que você perca. Quer ver uma coisa? Você já chegou a um ponto de ter uma ação que te impressionou? Já aconteceu isso com você, já? Aconteceu isso comigo. Por que eu fiz isso? Eu nunca reagi assim, né? Eu nunca... Mas sabe por que aconteceu isso com você? É porque você leu a Bíblia. Você leu ou você entendeu a escritura sagrada desse assunto, mas você disse que você não entendeu nada, mas a sua alma, ela se alimentou e ela entendeu que ela precisava não tomar atitude adversa, e sim a atitude apropriada. Entendeu agora? É assim que se procede. A leitura, você tem que ler Bíblia. Se você não ler, pastor, mas eu não sei ler. Tudo bem. Quero falar com alguém que não sabe ler. Não tem problema. O que a Bíblia fala sobre a fé? Ela vem como? Como é que você adquire fé? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, em outras versões, ouvir a pregação da palavra de Deus. Não sabe ler? Não tem problema. Comece a ouvir, porque, segundo os estudiosos dizem, nós temos uma dificuldade em alguma dificuldade. Por exemplo, a pessoa não sabe ler, ele vai apurar o outro sentido, né? Que você tem, você não sabe ler, então você vai apurar melhor os seus ouvidos, você vai ouvir melhor. E sabe que a audição, na verdade, ela tem um poder muito grande quando você presta atenção. Quer ver uma coisa? Olha os animais, né? Quando o animal ele está numa floresta, o que ele faz? Quando ele ouve um barulho, levanta a orelha, né? Ele sabe que ele depende muito saber discernir o que está acontecendo ali naquele barulho, porque pode ser a vida dele em jogo. E ele levanta, para, ele
Ele para e fica só prestando atenção no que ele está ouvindo. E aquilo ajuda ele. Ajuda o animal. E nós precisamos fazer a mesma atitude. Quando nós estamos na igreja, ouvindo a palavra de Deus, quando nós estamos em algum lugar ouvindo alguma coisa referente à Bíblia Sagrada, até mesmo um louvor, por exemplo, assim, temos que parar, porque pode ser naquele momento que Deus quer falar conosco, e aquela palavra pode ser crucial e pode ser determinante para a nossa vida. É por isso que muitos cristãos não prosseguem quando apagam a pregação. Quantas vezes eu já preguei sobre um determinado assunto na igreja, não foi nessa igreja não, mas na outra, e isso no domingo, quando eu chegar na segunda-feira, terça-feira, a pessoa que estava na igreja passou por uma situação semelhante ao que ela divertiu lá no púlpito. O que aconteceu? Desandou esse negócio. Por que desandou? Porque não prestou atenção no que Deus tinha dito para ela. Apurar nossos ouvidos. É por isso que Paulo fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na providência de Deus, Paulo plantou a semente da palavra de Deus para fundar uma assembleia lá em Coríntio. E o Apolo, o que ele fez? Ele regou. O que é regar? É dar continuidade ao trabalho que foi plantado. Sempre sabendo que quem vai dar o crescimento, como nós já mencionamos aqui, é Deus. Olha o que diz a Escritura Sagrada em Atos, capítulo 2, versículo 47. Esse versículo é importantíssimo. Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só, enquanto a igreja estava ali louvando ao Senhor e criando uma simpatia entre ali a localidade, entre a comunidade, o que Deus fazia? Enchia a igreja. Quer dizer o seguinte: Deus vai exigir, está exigindo de nós a cada dia isso. Simpatia. Né? Simpatia. Eu sei que é difícil nesse mundo você ser simpático. Né? Vamos dizer assim, né? É difícil. Mas temos que nos esforçar para isso. E para nós terminarmos aqui, vamos ler o versículo 8 e versículo 9. Olha, o que planta, rega o quê? É apenas um. Não existe o maior, existe o menor. E cada um receberá a sua recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavouras e edifício de Deus. Poderíamos aqui falar sobre a parábola do talento, que está lá em Mateus 24, versículo 14 a 30. Poderíamos falar sobre a parábola da Minas, que está em Lucas capítulo 19, versículo 12 a 27. Mas aqui nos chamamos para uma determinada responsabilidade, que foi posta não somente na mão do pastor da igreja, mas na mão de todos nós que a qual somos salvos. A não ser que você não seja nascido de novo, como o nosso pastor aqui falou aqui no início na qual nos antecedeu aqui. Se você não nasceu de novo, então você precisa nascer de novo. Mas se você nasceu de novo, temos que agora assumir as responsabilidades que Deus colocou em nossas mãos. Nós não trabalhamos com Deus. Nós trabalhamos juntos debaixo das ordens de Deus. Deus não é nosso empregado. Ele apenas trabalhamos seguindo as suas ordens, os seus princípios. Nunca vamos esquecer disso, por favor. Porque quando nós esquecemos esses princípios, nós achamos que Deus é obrigado a fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Ao contrário.
trabalho. Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Se Deus, é por isso que não existe modelo de culto, ou de liturgia de culto. A liturgia do culto tem que ser assim, assim, assado. Antigamente era assim, né, pastor? Aí você estava na frente aqui, cantava 3 hinos, lia a palavra, depois da palavra para um para outro, acabava o culto, pregava e ia cada um para sua casa. Para sua casa. Hoje não existe isso. Não existe protocolo de culto. Às vezes, amados, quantas vezes eu larguei culto para visitar membros que faltaram cultos? Né? Eu largava o culto lá e falava assim, gente, olha, para sair o culto aqui que eu vou ter que sair. Chegava lá, a família, a casa estava em pé de guerra, irmão Silvio. E se eu fosse seguir protocolo de culto, né, pastor? Imagina eu seguir o protocolo de culto, o casal estava separado. Ia se separar aquele casal. Outra vez iam brigar de uma forma, poderiam um machucar o outro. Mas eu larguei o culto. Larguei o protocolo. Temos que, às vezes, largar o protocolo. Às vezes, largar, se você não é obrigado a estar todos os cultos na igreja. Por mais que devemos estar. Mas vai acontecer ambientes ou situações que você vai ter que, hoje eu não vou poder ir para o culto. Hoje eu não vou poder, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É melhor. Às vezes não existe protocolo para que você faça o culto. O culto tem que ser assado, tem que cantar assim, tem que cantar calo. É por isso que a igreja, o ministério foi em Cristo, ele tem essa essência, né, pastor Mário Roberto? Que na verdade não existe protocolo para o ministério Flor em Cristo. Não existe protocolo. Aqui, chegou na frente aqui, a gente canta o que a gente pode cantar. Às vezes não temos tempo para ensaiar, por mais que seja necessário o ensaio, mas também não temos tempo para ensaiar. Então vamos parar o culto por causa disso. Vamos parar de cultuar a Deus porque eu não ensaiei. Eu não vou cantar a música porque eu não ensaiei com o Silvio. Eu não vou cantar porque eu não me preparei para isso. Negativo. Não existe protocolo para essas coisas. E prosseguindo, né? Falando que nós somos cooperadores de Deus. Paulo fala aqui, somos cooperadores de Deus. Aqui a lavoura significa o local de crescimento e o edifício, a casa do Espírito Santo. Isso quer dizer, se o Espírito Santo não morar nessa casa, que é o edifício de Deus, não vai haver produtividade na obra do Senhor. É necessário que Ele more dentro de nós. É fundamental que nós criamos ou vivemos um relacionamento contínuo com o Espírito Santo. Não seja adulto quando você ainda é criança. Deixa. Hoje em dia, tá vendo como está a adolescência hoje? Né, pastores? Né, irmãos? A adolescência hoje está precoce. Querem ser adulto demais. Já chegou aos 15 anos, já querem achar que podem falar assim, pode falar assado. Já chegaram aos 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos. É criança ainda, não sabe nem o que é a vida ainda, irmão Marcos. Já quer achar que já pode falar alto com os pais. Inclusive quebrando um princípio bíblico. Quando nós criamos, eu me lembro, só para nós terminarmos aqui, eu já já velhão, com cabelo branco. Uma vez, sem querer, uma forma lá precipitada, eu fiz a minha mãe chorar. Irmãos, acabou meu dia. Minha esposa chegou na minha cara, o que houve? Eu não quis nem falar naquilo. Eu não tive coragem de falar para Ivani o que tinha acontecido. Ela foi saber da minha mãe, não foi? Minha mãe que contou para ela. Porque eu não tive coragem. Eu fiquei com vergonha de ter feito a minha mãe chorar. Eu fiquei com vergonha, irmãos. Meu coração foi... E eu prometi, não, agora nunca mais eu faço isso mais na minha vida. Por quê? Eu sou criança ainda para ela. Tá meu sogro lá, irmãos. Às vezes ele tá errado, né? Mas a gente faz coisa que tá certa. Né? Ele é a maturidade. Não é assim que funcionam as coisas. E a mesma coisa é a igreja. Não queira ser
o bambam da igreja se você ainda nem sabe o beabá dos princípios elementares da palavra de Deus? Eu conheço um turma de gente aí que a primeira coisa que faz quando prega o evangelho, aí parece que funciona, dizem que funciona, né? Não, eu preguei, sabe, funcionou, a igreja pulou, então, pastor, estou saindo da igreja, eu vou abrir um ministério para mim. Infeliz é esse que pensa assim. Infeliz. Que não sabe o problema que ele arrumou para a vida dele. Porque vocês esquecem, irmãos, o juízo, ele vai começar dentro da casa de Deus. Começa com a gente. A pandemia em 2019, lembra da pandemia, irmãos? Milhares de pessoas morreram, inclusive crentes e pastores. Irmãos, quem diria? Crentes morrer, pastores morrerem de Covid? Pois isso. Não é a igreja. Não é que os pastores cometeram erro, não. E nem que os crentes cometeram erro, não. É Deus mostrando para mim, mostrando para nós, que se ele não poupa nem crente, imagina o mundo. É para poder mostrar para o mundo que Deus está ativo ainda. E continuará ativo eternamente. E para mostrar para a gente que independente que eu seja crente ou não, que eu seja ferro puro ou não, ainda, se eu não vigiar, Deus vai me julgar. Então precisamos que a gente acorde enquanto é tempo. Nós somos a lavoura de Deus. Precisamos fazer florescer a paz, o amor, a longanimidade, o fruto do Espírito para essa sociedade que vive em guerra e vive com problemas. Lá onde você mora, tem pessoas precisando de paz. E nós somos esse veículo, somos o edifício de Deus, nós somos a casa de Deus. Deus vai olhar, Deus vai abençoar vidas intermédias de nós. E nós precisamos fazer essas pessoas. Fomos chamados para isso, para frutificar, para dar frutos. Crente que não frutifica, dá até medo de falar isso que eu falo aqui agora, irmão. Lembro de uma passagem bíblica que eu não gosto de muito, né? Capítulo 11, parece que de João, de Marcos, fala que Jesus passou em frente a uma figueira. Até arrepia quando fala isso. Ele falou assim, quero fruto! Gente, não era tempo da figueira, irmãos. Não era tempo da figueira, mas Jesus queria um fruto. E a árvore fez o quê? Não deu fruto. O que Jesus fez? Amaldiçoou a figueira e ela ficou seca. Quantos crentes estão secos dentro da igreja porque não frutificam? É apenas aparência. Apenas pessoas, são pessoas físicas, mas espiritualmente falando, não vivem mais, porque não frutificam mais. Ainda não é tempo, pastor, de eu assumir a responsabilidade com Deus. Também não era tempo da figueira, da fruto. E Jesus queria o fruto. Não é tempo de eu preciso, sabe, viver, eu preciso, sabe, né, Jesus? Sabe, né, pastor? Sabe como é que é, né? Quando alguém diz isso para mim, eu falo assim, olha, eu como homem, vamos esquecer o pastor, eu te entendo. Agora eu quero saber se Deus vai lhe entender. Deus não entende. Se Ele chamou você para poder trabalhar, é para trabalhar. Então frutifique. Vai lá. Eu não sei falar bem, mas faz alguma coisa. Peça orientação a Deus. Fale com Deus, me oriente, porque eu quero frutificar. Esses dias mesmo perdemos uma irmã, eu quero terminar agora falando sobre isso, que foi uma mulher de oração. Sabe aquela mulher de oração? Que não falta oração nunca? Então, era nossa irmã. Ela faleceu agora, segunda-feira retrasada. Foi para a glória. E pessoas que ela não pregava em púlpito.
Não. Ela não tinha muito mais oportunidade na igreja. Mas quando ela abria a sua boca e orava, Deus agia em favor de vidas. Olha que coisa interessante. Não precisa a gente ser. Eu sempre falo que o galardão, ele não está na aparência. Nós vamos falar aqui mais tarde sobre isso. Está dentro da nossa mensagem aqui, na nossa, falando sobre a marca da igreja vitoriosa. Não está não, aparência não quer dizer nada. É porque o pastor Wagner fala, prega, ensina tal, que ele tem galardão grandão. Vai ver o garoto tudo nos ombros da Dona Ivani. Chegar no céu, eu vou estar com a mão vazia e vou olhar para a Dona Ivani assim, rapaz, mas tá cheio de negócio aí, velho. Né? Porque para aturar é assim, né, irmão? Vai ter muito galardão. E ela é benção pura. E é assim. A irmã Márcia também, né? Vai ter muito galardão no Brasil, né? Chega no céu, você vai ficar com a mão vazia, a irmã Márcia cheia de galardão. Você para aturar ele não é fácil, não. Deus abençoe os irmãos.